Agora vamos conversar sobre condomínios. Muita gente que mora em apartamentos acha que tem muito mais direitos do que na verdade tem. E muitas vezes também não conhecem os seus deveres. Para falar sobre isso, a gente está recebendo hoje o Jorge Alexandrides, que é professor de Direito Civil e Condominial da EBRAD, Escola Brasileira de Direito. Seja bem-vindo à revista. Tudo bem? Tudo bem, Regiane? Bom dia. Tudo ótimo também, fica à vontade. Dá licença. Muitas são as dúvidas quando a gente mora em comunidades, né? E muitos são os conflitos de interesses, muitas vezes. Por isso que é tão importante a gente conhecer quais são os deveres e os direitos para que a gente não entre nesse conflito já com a causa perdida, né? É verdade, Regiane. Realmente o condomínio é uma microsociedade, né? E nós temos pessoas das mais variadas origens, mais variados níveis sociais, muitas vezes, dentro de um condomínio que devem conviver entre si, respeitando-se mutuamente. Você consegue elencar os erros mais comuns de direitos que as pessoas acham que têm dentro de um condomínio? A questão, acho que, do barulho, né, de usar a propriedade da forma com que ela quiser, como ela quiser, acho que é um dos principais equívocos que as pessoas têm. Porque achando que está no seu apartamento pode tudo, né? Então acaba interferindo no direito dos outros vizinhos, dos outros condôminos também. Tá certo. Agora, tem uma dúvida também que as pessoas costumam ter com relação ao que é decidido em assembleia e ao que está na lei. Ao que está na lei, muitas vezes a gente não tem acesso, mas a ata do que foi discutido em assembleia, o que rege, né, o regimento interno do condomínio, todo mundo tem que ter acesso, né? Como é que a gente faz para buscar essas informações? Bom, todos os condôminos e também todos aqueles que moram em condomínio, ainda que não sejam condôminos, por exemplo, os inquilinos, eles devem respeitar não só a legislação, mas como você bem adiantou, o regimento interno do condomínio, que estabelece as normas básicas de convivência e também a convenção condominial e tudo que for deliberado em assembleia. Então, quando você ingressa num condomínio como proprietário ou inquilino, vale a pena você ir até a administração desse condomínio, conversar com o síndico ou mesmo o zelador ou quem faz às vezes dessa administração para poder ter acesso a essa documentação. O regimento interno geralmente ele fica até afixado no quadro de avisos nas áreas comuns do condomínio para ter uma maior divulgação a todos. Tá. Quem é soberano nesse caso? O regimento interno ou a lei? Bom, estadual? No caso do condomínio edilício, né, que é o condomínio em edificações que nós conhecemos, nós temos uma situação que o que é disposto na convenção condominial e nas assembleias, ela acaba se sobrepondo à lei, desde que não haja desrespeito a direitos básicos, como por exemplo a dignidade da pessoa humana. Tá, bom, vamos entrar em situações mais pontuais agora, de situações que muitas vezes acontecem, até mesmo no condomínio que você mora, para tirar essas dúvidas. E quero convidar você também a mandar sua pergunta para o @Revista da Cidade. Já temos ali um post, que vai ser o nosso canal aí de perguntas. Qualquer dúvida que você tiver com relação à vida em condomínio, pode mandar por aqui. Por exemplo, no caso de obras no apartamento, como é que o morador tem que proceder? Ele precisa avisar previamente a administração do condomínio de que essa obra vai acontecer ou depende da obra, depende do tamanho dessa obra ou do transtorno que ela vai causar? É interessante que o condômino ou o inquilino, aquele que está usando o imóvel, ele comunique sempre a administração do condomínio com relação à realização de obras na sua unidade. Por quê? Ele deve, nessa realização de obras, sempre tomar cuidado com a segurança da edificação. Então, ele não pode comprometer nessa obra realizada, por exemplo, manejamento de colunas, né? Então, hoje a gente tem aquela questão muito, eu quero um espaço aberto, eu quero uma cozinha já integrada à sala, e que muitas vezes pode ter a retirada de uma parede estrutural. Então, por isso, o condômino ou o inquilino, ele precisa realmente ter essa comunicação e é uma salvaguarda para o condomínio também exigir que esta obra seja acompanhada por um profissional, um engenheiro, um arquiteto, para quê? Para que ele tenha a responsabilização técnica sobre o que ele está fazendo, né? Que é uma documentação chamada de arte, uma autorização que ele está se responsabilizando tecnicamente por aquela obra. Tá, então dependendo do tipo de parede, se ela for uma parede estrutural, ela não pode mexer. Então é importante que a pessoa faça uma pesquisa antes sobre o que é estrutura e o que não é dentro do seu apartamento. Sim, e justamente quem sabe melhor isso é o próprio engenheiro, o arquiteto, que vai ter acesso às plantas daquela edificação para verificar o que realmente pode ser realizado no imóvel de obras, porque isso pode causar até mesmo, eventualmente, até a queda do prédio, né? Então é muito grave essa situação. Sim, muito grave. Pode abalar a estrutura do condomínio todo, do prédio todo, né? E também com relação a respeito de horários, né? O momento certo de entrar com as pessoas para fazer a obra, o momento certo de parar, para não ter
seu transtorno aos vizinhos também, né? Estas regras geralmente estão no regimento interno. Então, se pode realizar obras aos sábados, qual o horário que pode, durante a semana, quais são os horários permitidos, como que deve ser feito o cadastramento desses prestadores de serviço para acesso à área do condomínio. Então, tudo isso é também estabelecido no regimento interno e também na conversa direta com o próprio síndico, inclusive com relação ao recebimento de materiais de construção e expurgo também das sobras da obra. Né? Então, como que se dá a contratação, por exemplo, de uma caçamba para retirada de entulho, pode ser colocada, né? A utilização do elevador de serviço, quando há elevador de serviço. A proteção desse elevador também, que é importante. Porque também o condomínio ele acaba se tornando responsável por indenizar o condomínio pelos danos que ele possa vir a causar. Imagine, por exemplo, um sobrepeso no elevador de serviço com relação à descarga de entulho. Ele pode vir a comprometer a segurança até desse equipamento. Né? Exatamente, afinal de contas as áreas comuns, elas são de todos, né? Justamente. Um prestador de serviço entra com um material que acaba riscando a parede de um elevador que não está protegido, por exemplo, né? Com aquela manta que eles normalmente colocam. Então, tudo isso são detalhes, são pequenos, mas que fazem, claro, a diferença nesses casos, Verdade. Né, doutor? Você tem que a conservação do condomínio, das áreas comuns, cabe a todos. Por isso que são partilhadas essas despesas entre todos os condôminos. Mas quando você tem um caso pontual de um condômino que causou dano à questão das áreas comuns, aí você tem a responsabilidade sendo diretamente relacionada a ele. Tá. Muita gente acha também que o zelador tem obrigação de ficar na portaria, na falta, na ausência ou no horário de almoço de um dos porteiros, por exemplo. Isso é dever do zelador ou não? Não, olha só, a gente tem que tomar um grande cuidado porque esbarra também até em regras de caráter trabalhista. Primeiramente, o que a gente tem que analisar, Regiane? Temos que verificar se essa empresa que presta serviços de segurança, de vigilância, ela foi contratada pelo condomínio ou se esses empregados que cuidam dessa segurança são próprios do condomínio. Porque isso é importante que no momento de uma contratação de uma empresa terceirizada nessa prestação de serviço, vale a pena exigir desta empresa que tenha o chamado folguista para cobrir esses horários de horário de almoço e também eventuais faltas que possam vir a ocorrer, que é natural que ocorram. Agora, o zelador ficar nesse posto, ele pode estar acumulando uma função e depois isso pode até reverter numa reclamação trabalhista com encargos para todos. Dupla jornada, dupla função, dupla função, e isso pode configurar realmente um encargo maior para todos os condôminos. Tá certo, então vamos atentar para isso. Não é dever do zelador fazer esse trabalho, não. Inclusive, ele tem que ter um horário de trabalho muito bem delimitado, né? E para que as pessoas não fiquem fazendo solicitações a ele no horário fora, né? Que ele não tem obrigação nenhuma de atender aquela solicitação do morador também. Verdade. Não só ele, como também o síndico. Né? Muitas pessoas entendem que o síndico ele tem que estar à disposição 24 horas por dia no condomínio, né? O que não é uma verdade. É claro que é importante que o síndico ele tenha disponibilidade para estar recebendo reclamações, sugestões, para conversar com os moradores daquele condomínio para poder resolver questionamentos. Mas ele não tem essa obrigação de ficar 24 horas por dia. Aliás, Regiane, o que a gente pode até verificar é que muitos condomínios, em razão da sua magnitude, até contratam síndicos profissionais para atuar nessa administração, mas a maioria realmente é o próprio morador, um dos condôminos, que acaba sendo eleito em assembleia para gerir esse condomínio durante o período de sua gestão. Porque não é um trabalho fácil, a gente sabe, né? Ainda mais hoje em dia que os condomínios estão gigantescos, são 4 torres, 6 torres, muitas vezes tem que ter um síndico para cada uma, não dá para ter um síndico para o condomínio todo, né? Porque são muitas unidades. Por exemplo, a Márcia que mandou uma pergunta bem pertinente. Ela mora num condomínio que são 352 unidades. Gente, é uma cidade, na verdade, né? Estamos querendo fazer algumas coisas como cobertura de garagem, por exemplo. Mas nas assembleias, somente aparecem 5, 6 representantes. Como é que eles conseguem aprovar qualquer coisa numa situação como essa? Essa é uma grande preocupação. Realmente, os condomínios cada vez estão maiores e isso faz com que a comunidade tenha que participar. Né? Os condôminos, eles têm que ter uma participação. Quando a gente fala em obras que são evidenciadas dentro de um condomínio, nós temos que separar alguns tipos de obras que são feitas. Existem basicamente 3 tipos de obras. Aquelas que são necessárias, obras necessárias são aquelas que elas são imprescindíveis para a conservação, para a segurança, para aquele funcionamento do condomínio no seu dia a dia. Já quando a gente pensa em obras que são úteis, como é esse exemplo, cobertura de garagem, é um belo exemplo de uma obra útil, porque vai melhorar a utilidade do bem. Né? Então, aquela área de garagem que é descoberta e causa vários inconvenientes, né? Além de gerar uma valorização, ela causa vários inconvenientes, né? No dia de chuva e tal. Então, aí é uma obra que é tida como uma obra útil.
E existem também as obras que são de natureza voluptuária, que são para mero recreio ou deleite. Nessa situação das obras que sejam úteis, depende da maioria dos condôminos para a sua aprovação. E aí realmente você precisa ter um quórum, ter uma convocação da Assembleia para todos, mas tem que ter um engajamento desses condôminos para que haja realmente essa implementação. Tá. A Gisele tem uma outra pergunta aqui. Ela está com um problemão no prédio dela, que o vizinho está fazendo uma obra, deixando o corredor todo sujo. Ela já reclamou várias vezes. Eu acho que a pergunta dela a gente pode estender para qualquer situação de descumprimento, né, das regras internas do condomínio. No caso das reclamações pertinentes, como que o condomínio deve proceder? É verdade. Além da sujeira, também barulho e outras questões, né? A obra é o que dá mais problemas realmente, né? Bom, mas quando a gente pensa nisso, nós temos que pensar o seguinte: aquele condômino que falta com a observância das regras internas do condomínio de boa convivência, e aí no caso deixar o corredor sujo é uma delas, você tem que o síndico, aí sim, uma das atividades, uma das funções do síndico é zelar por esse bom funcionamento, essa boa convivência entre todos os condôminos. Aí ele tem que até conversar no primeiro momento, até vale a pena ter uma conversa, uma certa advertência a ele, mas ele também tem autoridade para aplicar multa pelo descumprimento das cláusulas da convenção condominial ou mesmo do regimento interno. Tá certo. Bom, deixa eu agradecer então pelas dúvidas, né, que a gente tirou aqui sobre esse assunto. Afinal de contas, quanto mais harmônica for a convivência entre as pessoas que estão ali, né, é muito melhor para todos, Com né? certeza. Jorge Alexandrides, desculpa, professor de Direito e também Direito Civil e Condominial da EBRAD, que é a Escola Brasileira de Direito. Obrigada pela sua participação aqui no Revista da Cidade, viu? A gente espera você numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, Regiane, e fico à disposição. Obrigada. Obrigado, até a próxima.